Na realidade, o que acontece? Um paciente, sei lá, de 70 anos que sofre um AVC, ele volta a ser bebê. Entende? Ele tem respostas bem primitivas, como se fosse um comportamento de uma criança. Então, a gente olha para o comportamento. O que foi que aconteceu com esse paciente? Por que ele sofreu um AVC e teve uma paralisia? Ou ele sofreu um AVC e ficou com diplopia? Enfim, teve alterações visuais e outras alterações comportamentais. Às vezes ele para de falar, às vezes ele não consegue se alimentar, às vezes ele perde todos os movimentos. Enfim, tem vários níveis diferentes. E a gente está olhando para o comportamento. Não muda, né? Porque o certo é dizer que o modelo de optometria comportamental ele é uma filosofia. Então, tipo, tem pessoas, tem profissionais que não conseguem entrar no modelo de optometria comportamental porque não é simplesmente eu te dizer, olha, para você ser optometrista comportamental, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu posso te ensinar um passo a passo, mas isso não quer dizer que você vai se sentir confortável para aplicar, porque é uma filosofia. É tipo assim, se eu olhar para um ortoptista e dizer assim, olha, para você conseguir organizar a visão binocular do teu paciente, você tem que colocar ele para engatinhar. Ele vai dizer assim, qual é a lógica disso? Tá. Né? Não, tem que usar o amblioscópio, tem que usar uns equipamentos específicos só para a parte visual. Mas por que ele não consegue associar o engatinhar com a parte visual? Porque para ele isso não tem nada a ver. Porque é uma forma de entender o desenvolvimento. Então, a optometria comportamental é uma filosofia de trabalho, é uma filosofia a maneira, eu costumo dizer assim, a maneira que você entende o sistema visual. Porque quando a gente termina a optometria, não importa se técnico ou graduação, tecnólogo ou bacharelado, não importa quanto tempo você estude. Você só olha para os olhos, o curso inteiro. Olho, 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 olho. Ah, não, mas a gente estuda morfofisiologia, estuda o corpo. Sim, estuda o corpo, mas estuda a fisiologia do corpo. Você não estuda o desenvolvimento, como que a criança se desenvolveu. Estuda desenvolvimento visual, mas não o desenvolvimento global. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento do sistema visual, não tem como desassociar o desenvolvimento visual do desenvolvimento global do paciente, porque está interligado. Só que 90% do curso optométrico, da maneira que o curso é ensinado, é voltado somente para o sistema visual. E tudo bem. Né? Isso é um modelo. É um modelo e você pode trabalhar sobre esse modelo. Só que tem os profissionais que trabalham sobre um modelo mais amplo, né? Que é a filosofia comportamental. Então, eu gosto de entender assim. Porque, por exemplo, eu não fiz optometria comportamental, mas eu sempre trabalhei sobre esse modelo. Eu escutava enfim, as referências chegarem para mim e dizer, Rebeca, tu tem que fazer optometria comportamental, porque você já tem esse modelo, você já vê as coisas sobre esse prisma, né? De não entender a visão somente pelo aspecto da visão, e sim pelo aspecto mais global. Então, a neurooptometria, eu fiz a formação em neurooptometria, era um modelo mais voltado para a parte só visual e cérebro, né? Cérebro e olho, realmente. Mas não tem como realmente trabalhar esse modelo sem olhar para o todo. Não dá. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, né, no maior centro de optometria comportamental do Brasil, eu lembro que eu tive um paciente, eu já tive alguns pacientes que sofreram AVC e tudo, aí eu não fazia terapia deles porque eu só fazia a avaliação e tinha as terapeutas, né? Aí eu lembro que eu conversando com uma das meninas, aí uma das meninas disse assim, Rebeca, mas ele tem 75 anos, eu vou colocar ele para engatinhar de novo. Eu disse, tem que voltar para recuperar o que ele perdeu. E o que foi que ele perdeu? Vamos ver como é que ele tá no geral. Um monte de reflexos ativos, de coisas que a gente desativa quando a gente é criança. Só que quando você sofre um AVC, essas coisas elas voltam. E daí, ou seja, jamais um ortoptista ou um optometrista que trabalhe sobre um modelo mais clássico, ele vai entender dessa forma. Ele vai querer trabalhar, colocar um prisma, ele vai querer trabalhar só aqui. Né? Então, isso é a maneira de pensar. É igual, eu vou fazer uma analogia aqui, mas a gente não vai entrar por essa seara, tá? Mas eu vou fazer uma analogia. É igual partido político. Por que você se identifica com determinados partidos mais conservadores ou determinados partidos mais liberais? É porque é a maneira que você vive a sua vida, é a maneira que você entende tudo. Como você enxerga o mundo. Exato. E é dessa forma. Então, quando a gente fala desses modelos de trabalho, de optometria, não é diferente. É a maneira como você enxerga o mundo é que faz você ter interesse ou não por aquela linha de pensamento. É tanto que existem vários, não existem vários, existem em torno talvez aí de uns 200, 250 profissionais formados em optometria comportamental no Brasil. Onde essas pessoas estão?
que é 250 para 250 milhões. Mas elas não estão... Nem essas 250 estão atuando na área. Elas continuam fazendo refração. Por quê? Porque por mais que elas tenham entrado em contato com o formato da optometria comportamental, não era o estilo de vida deles. Não fez sentido até um certo ponto, mas para colocar em prática, não. Para mim, isso vai muito além das minhas capacidades. Então, não é fácil. Não é fácil, porque não é simplesmente você fazer o curso e achar que realmente vai atender sobre essa filosofia. Você tem que abraçar esse modelo. E é um formato que você pode aprender, né? Mas se você não aplica para poder acreditar naquilo, ver os resultados, você não o que eu vejo não que vai além.